Bear market, uma palavra que é muito temida por muitos investidores, que realmente é um período que você pode ou tratá-lo como muito triste ou como uma grande oportunidade. Eu já fiz um vídeo recentemente falando da possibilidade dele estar vindo, mas hoje eu venho aqui comunicar a minha opinião sobre isso. Até porque eu, na lógica, poderia ter influenciado você por alguma coisa, mas agora eu vou dar o meu veredito final e dicas para você pensar em fazer ou não. Afinal, a gente está falando de dinheiro e você decide exatamente o que é melhor para você com o seu dinheiro, tá? Não é dica de investimento, é algo que eu vou fazer e algo que você pode até pensar em fazer ou não. Vai depender da sua opinião e você concordando comigo ou não também, tá? Contudo, pessoal, peço por favor que você dá aquele like, que você se inscreva aqui no canal, que você me ajuda muito, tá? Vou dizer exatamente o que eu penso e eu não vou ficar no meio termo. Na minha opinião, estamos sim em bear market. E cara, eu falo isso porque quando você vê uma maré absurda de pessoas apontando um futuro para o mercado, comece a desconfiar quando isso está demorando demais, porque você pode estar sendo manipulado por uma grande massa e isso ser o suficiente para você perder dinheiro no curto prazo. Obviamente, no longo prazo, a estratégia correta, que não tem como você perder se você seguir da maneira correta, é apenas você pega o seu dinheiro que você não vai sentir falta no mês, compra Bitcoin, nem olha o preço. Depois, saca para sua hard wallet, acabou, acabou. Essa é a estratégia mais fácil de fazer, que sempre deu certo e sempre vai dar. Agora, o que acontece? Para você que usa outra estratégia para poder comprar em um preço melhor, ou você pretende vender os seus ativos para poder realmente realocá-lo novamente no futuro, então, aí vai algumas coisas que merecem ser ditas, tá? O que acontece? Honestamente, cara, não faz sentido você manter a sua posição atual se o bear market está chegando. O que isso quer dizer? Em todos os bear market que veio, o Bitcoin ele desvalorizou 80%, 70%. Sempre que veio aqui. Se a gente pensar que, por mais que tenha mais liquidez, agora tem o institucional dentro do mercado, o Bitcoin cai pelo menos 60%. Cara, se ele cai 60% do topo, que foi 120 mil, o Bitcoin vai bater nos 40 mil dólares. É um absurdo, mas é uma grande oportunidade. Agora, do que vai adiantar se o seu preço médio está lá em cima, você não realizar a venda agora? Porque você não vai ter caixa para poder comprar o Bitcoin barato e você vai ver o seu patrimônio desvalorizar durante um ano inteiro, onde você poderia ter vendido, pegar esse dinheiro e recomprar os Bitcoins por um preço muito mais acessível e você vai ter mais satoshi na sua conta. Agora, obviamente, isso existe o risco. Qual é o risco? De eu acho que está errado. De olhar os gráficos erraram pela primeira vez na história, ou pela primeira vez na história a gente vai ter um ciclo estendido, coisa que nunca aconteceu, que sempre falaram e estão falando agora. Então existem várias variáveis que podem fazer com que a sua decisão esteja completamente errada. Mas eu, particularmente, realizei minhas posições. Não significa que eu obtive um grande lucro. Muito pelo contrário, na minha opinião. Foi muito abaixo do esperado e eu segui alguns indicativos que também nunca erraram e provavelmente vai chegar o momento de erro. Pois eu vi que tinha indicativo que, cara, nunca tinha errado e estava apontando o Bitcoin acima de 200 mil dólares ainda esse ano. Por que eu falo ainda esse ano? Porque em toda a história do Bitcoin sempre existiu 3 anos de alta e um ano de queda. Nós estamos literalmente finalizando um ano de alta. Não vamos ter alta em 2026 porque nenhum ciclo foi dessa forma. Sempre foi 3 anos de alta, um ano de queda. E se for seguir pela lógica, 2026, cara, é um ano de queda. Não tem como evitar isso. Agora, obviamente, se você for
pensar por esse lado, você pode pensar, ah, então eu vou deixar até final do ano. É um risco, porque a correção pode vir antecipada e você vai realizar, por exemplo, nos 90 mil dólares, entendeu? Daqui para dezembro. E você, lá com 90 mil dólares, você pode pensar, ah, não, vai subir um pouco mais, eu não vou vender agora porque eu já fiquei um pouco no prejuízo. E você vai ver a moeda derretendo cada vez mais. Ou seja, para você que é uma pessoa que não comete riscos, que sempre faz o safe, o certinho, sem tomar nenhuma exposição, fique de boa. No caso, não compre mais. Se você quiser tomar um riscozinho, venda e espere para 2026 o melhor momento para você poder comprar. Obviamente, não é uma indicação, porque pode sim subir bastante o Bitcoin ainda esse ano e você pegar um preço melhor do que o preço atual. Que o preço atual agora está na beira dos 100 mil dólares. Agora, obviamente, cara, se você não vender, se não fizer nada, apenas for comprando a cada mês, você tá tranquilo também. Tá tranquilo. 100 mil dólares hoje é nada perto do que vai ser daqui a 5, 6 anos o preço do Bitcoin. Então, na teoria, você tá comprando barato pensando no longo prazo. Então, fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas eu prefiro acumular o máximo possível, o mais rápido possível. E então, eu vendi e estou esperando o momento exato de compra para 2026, que é o ano do bear market, é o ano da queda. E eu, honestamente, não irei vender mais. Em 2026, quando eu conseguir formar o meu preço médio, um preço médio baixo, um preço médio que eu realmente não pretendo vender jamais, apenas irei acumular todo mês, sem nem pensar no preço. Vou comprando, vou aguardando, vou acumulando e nos próximos 5, 10 anos vamos ver como é que vai dar certo isso, tá? Agora, se você é uma pessoa que assume riscos, gosta de uma oportunidade, cara, eu vou falar algo que, pela lógica, é bem tranquilo e é bem safe. É basicamente você pegar uma parte do seu capital e shortar o mercado. Ou seja, você vai estar apostando na queda dele. É a única possibilidade de você fazer dinheiro real durante o período de bear market. É um ano de queda, inevitável. Você pode, obviamente, escolher uma moeda à parte e arriscar numa maior valorização, ou você pode simplesmente escolher o Bitcoin. E no Bitcoin você shortar ele, que é o certo, cara. É a moeda de certeza absoluta que vai cair. Porque em 4 anos, todo período de 4 anos, no período de queda, a moeda sempre caiu 80%. Ou seja, se você faz um short sem alavancagem 1x, cara, você vai lucrar nisso aí 60% durante um ano. Vamos supor que as taxas de financiamento estejam um absurdo. Cara, não, por mais absurdo que esteja, ela não passa de 10%. Mas vamos presumir que passe de 10%. É 50% de lucro no ano, da banca que você colocar. Quer mais emoção? Você pode fazer uma alavancagem de 2 vezes. O 50% vira 100%. Obviamente aumenta o risco, porque se você faz um short no Bitcoin a 100 mil dólares, você vai ser liquidado nos 200 mil. Se você tem uma alavancagem 2 vezes, você vai ser liquidado nos 150 mil. Mas, cara, honestamente, eu não acredito mais no ciclo de alta. Se você for ver os gráficos, todos apontam a queda prolongada de meses. E, honestamente, para o Bitcoin bater nos 200 mil dólares, ele teria que obrigatoriamente bater em dezembro desse ano. Mas não faz o menor sentido se todos os gráficos apontam a queda prolongada que, com os meses, vai encerrar em 2026. E em 2026 é bear market, cara. Não adianta você querer mudar essa realidade. Pode ser que eu erre fortemente, só que esse meu erro é literalmente uma mudança de funcionalidade do mercado. É literalmente a regra mudar. A regra é de uma forma e para eu estar errado tem que mudar completamente isso. E aí vai ser um novo padrão de análise. Pode ser que aconteça isso, cara. Mas eu presumi e optei por fazer o que sempre acontece, o que sempre deu certo. Todo mundo que vendeu os seus ativos antes do bear market e conseguiu recomprá-lo, comprou mais barato e teve mais lucro. Todo mundo que shortou o mercado durante o período de bear market lucrou e fez mais dinheiro. É isso. Não tem mistério, não tem loucura. Obviamente você pode fazer loucuras, mas não é o que eu indico
e não é o que eu irei fazer. Mas essas opções são completamente válidas e eu recomendo que você analise. Veja, olhe o seu preço médio de Bitcoin e veja se vale a pena vendê-lo ou não. Se o preço médio for muito baixo, aí é outra história, tá? Mas eu não considero meu preço médio de Bitcoin baixo. Eu acredito que vai ficar muito mais barato que isso. Afinal, próximo ano é bear market, então para mim vale muito mais a pena encerrar minha posição agora, mesmo que o Bitcoin aumente para 120, 130 mil dólares, porque não passa disso. Mesmo que chegue lá, é um risco que eu prefiro não cometer, porque é muito pior o Bitcoin for para os 80 primeiro do que ele for para os 130 e depois cair. Então, eu decidi me prevenir e é isso que eu recomendo para você. Mas, lembrando, eu não mando na sua vida. Se você for fazer isso, aceite as consequências disso. Quais as consequências? A consequência é, por exemplo, o Bitcoin subir absurdamente no curto prazo e você ficar louco. É uma possibilidade. Eu estou assumindo o meu risco. Imaginando e acreditando, através dos gráficos, que em 2026 a queda será maior e você terá mais oportunidades. Esse é o meu pensamento. Se você quer arriscar, você pode shortar o mercado. Conta e risco completamente sua, mas é a possibilidade real de lucrar durante esse período. Beleza? Tudo depende de você, basicamente, para o que você realmente acredita, tá? Se você acredita que ainda estamos em alta, que é ciclo estendido, que os indicadores onde eu aponto o preço vão acertar independentemente do período, fique tranquilo, cara. A consciência é sua, você que vai lidar com as consequências das suas ações, então, beleza, fica por isso mesmo. Mas esse é meu veredito, acredito que sim, estamos no bear market e essas são as possibilidades que você pode fazer durante esse período. Dá um like, se inscreve aqui no canal, quero saber o que você pensa sobre esse assunto.